Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Pereira de Luz. Primeiramente, cumprimento aos nossos avisos. Então, posteriormente, a gente primeiro começa com os nossos avisos, né? Nas terças-feiras, a reunião de estudo começa às 7h30. Nas sextas-feiras, a reunião doutrinária e a campanha do filho, terceiro sábado de cada mês. Então, para iniciar, vamos iniciar com a leitura do livro Pão Nosso, com a nossa irmã Ana Lívia. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje, antes exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Paulo, Hebreus capítulo 3, versículo 13. O conselho da exortação recíproca diária, indicado pelo apóstolo, requisita bastante reflexão, para que se não estabeleça guarida a certas dúvidas. Salientemos que Paulo imprime singular importância ao tempo que se chama hoje, destacando a necessidade de valorização dos recursos em movimento pelas nossas possibilidades no dia que passa. Acreditam que muitos que para aconselharem os irmãos necessitam falar sempre, transformando-se em discutidores costumazes. Importa reconhecer, porém, que uma advertência, quando se continua somente de palavras, deixa invariável vazio após sua passagem. Qual ocorre no plano das organizações físicas, edificando o espiritual, alguma se levantará sem bases. O exortai-vos uns aos outros representa um apelo mais importante que o simples chamamento dos duelos verbais. Convites e conselhos transparecem com mais força do exemplo de cada um. Todo aquele que vive na prática do real dos princípios nobres, a que se devotou no mundo, que cumpre zelosamente os deveres contraídos e que demonstre o bem sinceramente, está exortando os irmãos em humanidade ao caminho de elevação. É para esse gênero de testemunho diário que o convertido de Damasco nos convoca. Somente por intermédio desse constante exercício de melhoria própria, liberta-se-á o homem de enganos fatais. Não te endureças, pois, na estrada que o Senhor te levou a trilhar, em favor do teu resgate, aprimorando a santificação. Recorda a importância do tempo que se chama hoje. Que assim seja. Chamamos agora o nosso irmão Bejaí para a prece inicial. Caríssimos irmãos, fechemos os nossos olhos físicos. Nos concentremos nesse ambiente de paz, abençoado pelo Mestre Jesus, com a presença de seus mensageiros, e busquemos esta paz para nossos corações,
aflitos devido ao momento, mas corações com fé, sabendo que esse momento passará e que um mundo melhor está por vir, abençoado justamente pelo Mestre Jesus. Confiemos, irmãos, que esse mundo que está por vir, nós o herdaremos a partir de nosso comportamento bom, sempre na seara de Jesus. Pedimos ao Mestre, abençoa e inspira a nossa irmã Marcele, uma colaboradora da casa, que vem passar para nós um pouco dos seus conhecimentos a partir dos seus estudos da doutrina espírita. Que Marcele possa ter a inspiração do Mestre e de seus mensageiros, e que nós prestemos atenção e, sobretudo, firmemos em nossos corações a lição e coloquemos-as em prática. Em nome de Jesus, que assim seja, graças a Deus. Agora daremos continuidade com a leitura do Evangelho com o nosso irmão Maíra. Boa noite. Ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas judeus, sob o nome de ressurreição. Somente os saduceus, que pensavam que tudo achava com a morte, pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre essa questão, como sobre muitas outras, não estavam claramente definidas, porque só tinham noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que um homem podia reviver sem terem uma ideia precisa da maneira por que isso se daria, e designavam pela palavra ressurreição o que o Espiritismo chama, mais justamente, de reencarnação. Com efeito, a ressurreição supõe o retorno à vida do próprio cadáver, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já estão há muito dispersos e consumidos. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas num outro corpo, novamente constituído, e que nada tem a ver com o antigo. A palavra ressurreição podia assim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos demais profetas. Se, portanto, segundo sua crença, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João tinha sido visto criança e seus pais eram conhecidos. João podia ser, pois, Elias reencarnado, mas não ressuscitado. Que assim seja. E agora passamos a palavra para a nossa irmã Marcele, com o tema Ressurreição e Renascimento, a vida que se renova. Boa noite a todos e a todas. Boa noite. Há momentos em que a vida parece nos enterrar em dores, silêncios e despedidas.
Momentos em que o mundo se esvazia, como um túmulo frio, e nos perguntamos: e agora? Mas é nesses instantes que o Cristo nos fala sem palavras, pela linguagem eterna da ressurreição. Ele se ergue da pedra fria, não para voltar ao mundo como era, mas para anunciar que a vida nunca morre e que cada um de nós também pode ressuscitar, não nos corpos, mas na alma. Ressurreição, símbolo do eterno. Jesus não nos prometeu a ausência de cruzes. Prometeu-nos sim que após a cruz vem o terceiro dia. E que o túmulo é apenas uma pausa entre o que fomos e o que podemos ser. Ressuscitar é permitir que a esperança nos visite novamente, que a fé reacenda a luz por dentro e que o amor nos devolva a vida, mais sábios, mais leves, mais inteiros. Renascimento, o começo de dentro para fora. Renascer é aceitar o chamado do alto que nos sussurra: levanta-te e anda. É perdoar mesmo sem forças. É seguir mesmo sem garantias. É confiar mesmo sem compreender. É quando deixo morrer em mim o que em mim já não vibra com a luz. A mágoa, o orgulho, o medo, o apego, a culpa. E passo a viver em sintonia com a minha essência divina. Aquele que Jesus veio lembrar que existe em mim e que clama por despertar. Reencarnação e os 1000 começos da alma. Na doutrina espírita, aprendi que a vida não termina no túmulo, nem começa no berço. Sou espírito em jornada, com oportunidades infinitas de crescimento, de aprendizado e de amor. Reencarnar é nascer sim, é renascer sim, mas também posso renascer ainda hoje, agora, se escolher olhar para mim com mais compaixão e para o outro com mais compreensão. Cada manhã é um convite, cada dor é uma escola, cada reencontro é uma chance, cada lágrima uma semente. Se Jesus venceu a morte para nos ensinar a viver, eu posso vencer as sombras que ainda me habitam e deixar florescer no silêncio da alma a certeza de que a vida sempre se renova, porque Deus não desiste de mim e eu também não vou desistir. E assim, meus irmãos, é com essas palavras que eu convido a cada um de nós para ouvir as próximas reflexões que eu vou trazer para a gente. Eu digo para a gente porque é para nós todos, porque nós todos precisamos. E que o convite de hoje, nesse dia de Sexta-feira Santa, é para que a gente possa renascer ainda em vida, ainda nesta vida. Enfim, meus irmãos, aqui estamos mais uma vez nessa casa de oração, que eu quero bem demais, que eu já sinto minha casa. Eu cheguei aqui com uma colega, com uma amiga querida, trabalhadora lá do Abrigo Espírita, do Dr. Pedro Garcia Moreno, que é o centro que a gente trabalha, e eu disse: vamos ver essa casa linda, que eu enalteço a todo mundo. Eu disse: olha, quem vai lhe mostrar sou eu, porque eu sou tão ousada que eu já me sinto até de casa aqui, que vou te mostrar. E a gente estava aqui apaixonada como sempre. Então, assim, é uma alegria voltar para cá, sempre, sempre, sempre. Que além do aspecto físico da casa, a gente sente uma energia diferente. Não é puxa-saquismo não, né? É verdade. E estando aqui nesse dia de Paixão de Cristo, Sexta-feira da Paixão, como puder chamar, eu venho recordar, eu acho que a maioria de nós que aqui estamos, viemos de lares católicos. Estou certa? É verdade, a maioria viemos de lares católicos. Então, sim, é claro que o Espiritismo, para quem está conhecendo agora, sabe que a gente não trata nós não temos essas datas comemorativas, nós não tratamos disso. Contudo, os exemplos do Cristo, os exemplos de amor, não nos passam desapercebidos.
E, como eu disse, viemos de lares católicos, onde sabemos da importância para os irmãos católicos do dia de hoje, da Sexta-feira da Paixão, que retrata a paixão de Cristo. E eu sempre, desde da minha infância, sempre lá, quando eu ainda era católica, era um dia triste, né? Às vezes as vovós da gente diziam que não podia nem rir nesse dia, porque era até é como se fosse um desrespeito. Como é que é o dia da morte de Cristo e você sorrir? Era como se fosse um dia onde a gente tinha que estar refletindo, e dentro daquele jeito delas, que em algum momento a gente mais jovem, com menos compreensão, achava que era coisa de gente antiga, dizia, é bobagem, mas nada mais era do que um convite à reflexão, um convite a parar, para voltar para si, para pensar. E diziam que antigamente, na Sexta-feira da Paixão, as pessoas nem penteavam o cabelo, né? Não varriam a casa. Por quê? Aí a gente diz, não, mas o que era? Porque as pessoas, acho que o símbolo era passar o dia voltado em pensamento, refletindo, era o dia para a oração. Hoje, evoluímos, os tempos mudaram, já não se tem mais essa rigidez tão grande, mas ainda é tempo sim de refletir. Talvez pela extensão de dias de feriado, que sendo católico ou não, todo mundo se aproveita, né, do feriado legalzinho, quem não gosta. E a gente fica em casa, então naturalmente a gente tem mais tempo, quem consegue ter feriado, né, para parar um pouquinho, para refletir. Então, como eu estava dizendo, para mim esse dia sempre era triste. Meu Deus, eu ficava pensando, e mesmo depois de adulta, mesmo depois de espírita, eu ficava pensando, meu Deus, Jesus, nosso modelo e guia, exemplo de amor, só amor, foi submetido a tamanha crueldade, né? Torturado, levado à cruz, crucificado, porque o símbolo da cruz, antes eu achava, me perdoe a ignorância, porque pequenininha dizia, não, porque Jesus foi crucificado? Porque toda criança tem as fases dos porquês, né? Aí a gente pergunta, gente, por que crucificaram Jesus? Porque é uma imagem, não é agradável para ver aquela imagem de alguém na cruz, ou quando a gente via filmes, né? Aquele sofrimento, é muito triste, é horrível, é violento. É violento. Depois de açoites e os filmes e as fotos e as imagens que a gente cresce vendo aquilo. E aí diziam, não, é porque naquele lugar matavam as pessoas assim. As pessoas eram punidas, os bandidos eram punidos com a crucificação. E mais tarde eu vim descobrir que nem sempre que a crucificação acontecia para os piores bandidos, que aqueles que eram crucificados eram como se condenados ao esquecimento, era como se fosse uma morte pior, era como se fosse a pior punição para os piores, porque a intenção de quem fez aquilo com Cristo era de apagar não só o seu corpo físico, mas de apagamento da sua mensagem de amor, pela mensagem revolucionária que o Cristo trazia. Vocês vejam que interessante. E mais adiante, porque, por exemplo, aí eu pensando, transferindo para o mundo atual, todos nós, tendo melhores condições financeiras ou não, a gente sempre tem um parente com melhor condição financeira do que a gente, né? Tem ou teve algum parente famoso, assim, uma pessoa que se destacou na nossa família. Aí todo mundo tem gosto e orgulho de dizer assim, eu tive um tio deputado, eu tive um parente fazendeiro, eu tive um vovô que foi delegado de calça curta naquele tempo, que era valente, eu tive um parente que foi um padre querido. Sempre tem alguém assim, a gente tem aquele orgulho. Mas nenhum de nós tem orgulho de dizer, eu tive um tio que foi preso, condenado de um crime gravíssimo. Não vou nem declinar nenhum crime, porque pode atingir alguém, que não é a minha intenção, eu só estou exemplificando, viu gente? Ninguém quer contar, a gente conta, a ninguém se gabando.
A gente conta que teve um parente rico, que teve um parente famoso, que teve um parente querido, não é assim, com aquele gosto todo. Mas ninguém conta que tem um parente que foi preso ali, que foi humilhado, que morreu lá. Não é, porque quando acontece uma coisa dessa, além de apagar o físico, a gente quer apagar a pessoa enquanto ser humano, enquanto a história. Não é verdade? Mais ou menos isso fizeram com Jesus, com uma grande diferença. Às vezes, aquele nosso irmão, parente, que cometeu um equívoco de ter ido preso, ou de ter cometido um crime, ou de ter cometido o seu parente problema, que acho que em toda família tem algum, Jesus era amor, Jesus não cometeu nada, Jesus não fez nada de errado. Então, para mim, até hoje, me dói pensar que era tanto amor e a gente, eu digo a gente porque nós estamos aqui encarnados, algum de nós podemos ter participado daquela época, e a gente, por falta de entendimento, por inveja, por não entender a palavra de amor, a gente açoitou, aplaudiu, foi assistir, incentivou os irmãos a fazerem aquilo com Jesus. Então aquilo sempre me incomodou muito. E aí por isso que eu vim falar, mas o que, se de um lado a paixão de Cristo me incomoda, a ressurreição, a Páscoa, o renascimento me alegra. E por isso que eu vim falar desse tema, ressurreição e renascimento, a vida que se renova. Porque se de um lado Jesus foi submetido a todas essas coisas que eu acabei de falar, do outro ele mostrou que após uma morte dolorosa, após a injustiça, após a noite sombria, vem o renascimento. Após o escuro, após a sombra, a luz há de vir. E essa para mim é a mensagem mais linda que existe. E aí falemos hoje, embora estejamos hoje na Sexta-feira Santa, falemos hoje de renascimento e ressurreição. Quando Jesus ressuscitou, né, que quando se fala em ressurreição, não se fala de ressurreição na carne, de voltar aquele homem, voltar a viver a mesma vida de antes. Não era esse o símbolo. Quando Jesus, depois daquilo todo, da sua paixão, da sua humilhação da forma mais terrível, gente, percebem que a humilhação consta, existe naquela coroa de espinhos, que eu repito, eu tinha aquela inocência infantil quando eu via a coroa de espinhos na igreja, pequenininha, aquela coroa, né? Tinha a igreja Itabaiana, Santo Antônio e Almas, a imagem bonita de Jesus coroado. E eu achava que era Jesus, né? Então eu achava que era um mérito a coroa de espinhos. Até depois eu descobri que a coroa de espinhos era um símbolo de humilhação. Que era como disse, não está dizendo tu ralé, não está dizendo tu que és o rei, toma a tua coroa, é esse mato aqui, é o espinho, é o que tu merece. Percebe a crueldade? Ainda que não fosse Jesus, ainda que fosse o pior pária que teve no mundo. Porque não foi recente esses dias, mas foi recente esses anos que já devem fazer alguns anos, se brincar uns 10 anos ou mais de 10 anos, 14, 15, mas para mim é uma imagem fresca na minha cabeça e que me incomodou e que me deixou sem dormir, gente. Se algum de vocês assistiu aí, quando sacrificaram a palavra Saddam Hussein, alguém de vocês assistiu? Foi televisionado. É uma imagem forte, não é? Saddam Hussein, sabemos nós que era um sanguinário, que era um assassino, que matou, que acabou com pessoas, mulheres, criancinhas, papapá, caixa de força, não é isso? E aí, quando o governo dos Estados Unidos capturou Saddam Hussein, ele foi condenado à pena de morte. Lembram disso, gente? Tem quantos anos isso, Jair? Você é novo da minha idade, mas mais ou menos assim da minha idade. Tem 20 quase isso. Tem mais de 15, não tem não. Porque pra mim, foi como se tivesse... É tão fresca essa imagem.
Era. Não estou defendendo Saddam Hussein, pelo amor de Deus, viu? Mas era alguém que devia. Enfim, é uma figura, no mínimo, controversa. Não estou dizendo que é bom. Bem, não era Jesus que disse amor. E eu nunca me esqueço. Os Estados Unidos resolveu punir Saddam Hussein dos seus crimes. Dizia que ele tinha uma arma nuclear, não sei o que explodiu o mundo, sei lá como foi. Toda sorte ele tinha os crimes dele, né? E eles puniram ele com a pena capital, ou seja, a pena de morte. E não satisfeito, gente, foi uma pena de enforcamento. Eu nunca vou me esquecer, gente, daquela cena. Porque pra mim, eu fiquei sem dormir. Um dia fiquei perturbada de ter assistido. E televisionou o homem sendo morto. Enfim, televisionou o homem sendo enforcado. E foi horrível. E foi cruel, foi violento. Aí a gente fica pensando como fizeram isso com Jesus. Mas, prosseguindo, o que é ressuscitar? Jesus veio mostrar que Jesus veio pra gente, deu o maior exemplo o que era a ressurreição. Não é voltar a animar o mesmo corpo e voltar a viver. Não, ressuscitou, voltou no mesmo corpo e vai voltar à vida. Não. Jesus veio 3 dias depois mostrando que a morte não existe e que a vida continua em um novo plano. Veio mostrar que o mal não vence. Veio mostrar, e o mais interessante era a possibilidade de recomeço. Tem aquele túmulo vazio quando vão procurar Jesus, ele aparece para os discípulos e ele não retornou para continuar a vida como era. É um convite a nós também, do recomeço, é um convite para que a gente recomece de outra forma. Porque Jesus, no seu poder, ele poderia ressuscitou e voltar ali a pregar a sua palavra, né? Reunir de novo os seus discípulos, mas não foi esse o caso. E aí, ele veio para mostrar como a vida é imortal. E tem João, capítulo 11, versículo 25, dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, meus irmãos, como é o convite aqui? Primeiro, que a gente não tem dúvida, vem a base do Espiritismo, que é a reencarnação, que é a gente saber que a morte não existe. Jesus dá o seu testemunho. Segundo, que nós voltaremos e teremos outras oportunidades. E terceiro, trazendo para a palestra de hoje, a proposta de hoje é que a gente possa renascer em vida. A gente não precise reencarnar para que a gente renasça. Como a gente vai fazer isso? Direi mais adiante. E aí, a visão espírita, como já disse, é da reencarnação. Eu acho que a maioria de nós chega aqui na casa espírita buscando consolo para um luto de um ente querido, buscando esse bálsamo, quer saber, não, aquela criatura que eu amei tanto, que eu precisei me afastar, está viva em algum lugar. Não morre, não morreu. Está viva em outra dimensão. Aquela criatura que eu amo e que desencarnou às vezes de uma forma violenta, terá a chance de me reencontrar. Teremos a chance de voltar e recomeçar ali de onde paramos, através da reencarnação, que não é ressurreição. Por quê? Porque um novo corpo animará aquele mesmo espírito, ou seja, vai renascer com um corpo diferente. Como bem o Evangelho falou. Elias não é João Batista, se Elias foi João Batista, mas aí não é reencarnado, não é ressurreição, é reencarnação. Mas e aí, meus irmãos, como é que a gente pode fazer esse renascimento da alma enquanto se vive? Porque às vezes, sabe, todos os dias a gente tem a chance, já começa daí. Todos os dias, a cada manhã, Deus nos oferece uma ressurreição íntima. Não é isso? Toda manhã, quando a gente abre o olhinho, a gente está. É uma forma de ressurreição. A gente está ressurgindo para um novo dia, ressurgindo para uma nova chance. E aí é onde vem, que é interessante,
Eu gostei da palavra ressurreição íntima, que lembra o quê? Que lembra do que o Espiritismo fala, não só na Semana Santa, fala do ano inteiro, a nossa bendita reforma íntima. E o que mais é a ressurreição, o renascimento, a reforma íntima, do que uma melhora, do que se reformar? O que é mais se renascer na mesma vida, do que se predispor a olhar para o que não interessa mais na minha vida e que me faz morrer, e deixar morrer, deixar ir, para que algo possa renascer? E eu vou explicar, mas primeiro eu vou beber água. Todos nós carregamos dores de lutos, de injustiças, de desamores, de silêncios que não foram explicados, de palavras ofensivas que foram injustas e que nos feriram de mortes, porque tem palavras que nos matam um pouco ou não. Mas se a gente, meus irmãos, continuarmos carregando isso conosco, não teremos como renascer em vida. Quando a gente fica carregando, eu até anotei a expressão. Okay. Pensei que era a saia voando, ele fazendo assim. Meu Deus do céu, a saia é tão comprida. Digo, Jesus amado, será que no dia de Sexta Santa eu estou aqui dando trabalho na casa de oração? Aí era um castigo, não era? Mas graças a Deus não foi. Só foi o irmão ajudando. Obrigada, meu irmão. Eu até anotei uma expressão que eu não decorei, que a idade não permite mais, mas eu achei uma expressão fantástica que eu li esses dias. Dizia assim: que não busque a vida entre os mortos. Forte, né? E o que é isso? Solte o passado e viva o presente com consciência. Não busque a vida entre os mortos. Se eu passo a minha vida inteira apegada naquela minha dor infantil, olha, eu sou assim hoje porque quando eu era pequena, meu pai não foi malvado comigo, malvado com minha mãe. Foi, acontece, eu sou solidária, viu, gente? Eu não estou diminuindo a dor de ninguém não, mas eu quero entender que se eu passo a minha vida justificando, olhe, eu fiz isso porque eu estou sentindo sofrimento, olhe, carregando, entende? Como é que eu vou buscar uma vida nova, carregando comigo os mortos, o que já foi? Tem como? Tem como passar a vida reclamando? Eu conheço, a mãe de uma amiga minha está gravando, é? Tá, mas não vou declinar nomes não. Eu conheço uma pessoa, as meninas sabem quem é, que casou com uma pessoa, segundo ela amava uma pessoa, por motivos alheios à vontade dela, não conseguiu casar com essa pessoa, e aí casou-se com outra, mas não foi que ninguém obrigou, casou porque quis. Eu acho que viu o bonde do tempo passando, aquele tempo antigo, a pessoa tinha que casar, né? Ninguém se bancava de ficar sozinha. E aí casou com outra pessoa que ela não amava, dizia ela, tanto quanto o primeiro, que eu acho que ela sonhou, criou. Porque quem morre cedo vira herói, né? Não conviveu com o primeiro. Ela criou que o outro era o homem da vida dela. E o segundo que ela casou. Essa pessoa hoje tem quase 80 anos. E até hoje ela se queixa com ódio, com azedume dessa situação. E essa pessoa está presa nessa situação de 50 anos atrás. Ou seja, é uma vida presa no que já foi. Sem falar, que já era tema de outra palestra, no livre-arbítrio, que às vezes a vida é feita de escolhas e consequências. Às vezes a gente faz escolhas ruins e se diz injustiçado. Já viu aquela pessoa que
Não quis trabalhar, às vezes é mais molinha para o trabalho, não é muito chegada, não quis estudar, ou aquela mulher que escolheu aquele companheiro, escolheu um companheiro meio violento, aí conseguiu separar daquele companheiro, aí conhece outro ciumento e que bebe também bem muito, aí deixa e encontra um terceiro com perfil semelhante, às vezes no mesmo ambiente que aquele segundo e o primeiro. Aí apanha de novo, e não estou dizendo que ninguém tem motivo de apanhar não, por Nossa Senhora, entenda o meu contexto. O que eu quero dizer é que você faz más escolhas e depois culpa o universo, o karma, o espiritismo, mas ele não é karma não, às vezes é só sua escolha. Mas voltando para cá, para o nosso tema, porque esse tema já era tema de livre-arbítrio, que a gente gosta, a gente faz más escolhas, não quer assumir as consequências e coloca a culpa às vezes em Deus, e coisa que a culpa é a gente, é nossa. Mas voltando, então às vezes a gente se apega no luto, às vezes a gente se nega a querer melhorar. Existem ferramentas e recursos, a casa espírita é um deles. A gente tem a oração, a gente tem hoje, graças a Deus, muito mais recursos do que os nossos ancestrais dispunham para curar essas dores maiores. E às vezes a gente se apega àquela dor, né? Porque tem gente que aprendeu que para ter atenção precisa ter uma história ruim, sem entender que ela tem uma potência muito grande dentro dela e pode ter atenção também pela coisa boa que realizou. Tem gente que fica viciado naquela atenção pela tristeza. Como renascer se eu escolho a morte da dor? Né? Se eu escolho ficar, me agarrar àquela coisa. E aí, na prática, vamos lá, como é que eu promovo essa ressurreição interior que eu estou falando? Estou me propondo, que eu gostaria que hoje, a tarefa do dever de casa de hoje, é que cada um de nós aqui já começasse a pensar o que é em mim que não faz mais sentido, que nessa sexta-feira da paixão, data onde os nossos irmãos católicos estão em reflexão pela paixão de Cristo, que é em mim que eu preciso deixar morrer, para que um eu novo, ainda nessa vida, não preciso esperar reencarnar não, possa renascer. É fazer uma autoanálise. Aquela autoanálise que Santo Agostinho, lá no nosso livro dos Espíritos, naquela questão, que diz, conhece a ti mesmo, que é o caminho para a gente evoluir. Vamos fazer uma autoanálise. E o que é que precisa morrer em mim para que eu viva com mais leveza? Será eu ter mais facilidade em perdoar? Será eu ser um pouco mais flexível com as coisas e entender que nem tudo vai sair do jeito que eu planejei e conseguir ser mais flexível? Será se é eu me doar mais para os outros? Será se é eu me doar mais para mim e trabalhar mais em mim, no meu crescimento, sem esperar tanto do outro, porque às vezes eu me dou para o outro, mas é esperando do outro, esperando que o outro reconheça, olha como eu sou boa, eu dediquei a vida a ele, ao filho, ao marido, e essa energia que às vezes você está dedicando ao outro, a uma esposa também, eu estou falando isso, mas a uma esposa, será que eu não deveria olhar para mim? Quantos homens também se dedicam à filha, à esposa e esquecem de cuidar de suas saúdes e não fazem uma caminhada, e quando vê está infartando, está com a pressão alta, está hipertenso, e quando vê já não tem mais jeito, porque ficou assoberbado, correndo para lá e para cá para servir todo mundo. Eu conheço gente assim, ficou para lá e para cá para servir um filho, para servir não sei quem, e não teve tempo de fazer uma caminhada que seja, porque não teve tempo de olhar para si. Bem assim nós mulheres, será que não é tempo de olhar para si? Para depois não ficar com aquela sensação, me dediquei, o que foi que eu fiz da vida? Só me dediquei. Eu não preciso dar para mim primeiro, para eu poder transbordar e ter para dar para o outro, sem a necessidade de ficar cobrando depois, nem me sentir em dívida, que os outros têm dívida comigo, sem me sentir saqueada pelos outros. Porque às vezes tem gente que passa uma vida, se dedica e diz, eita, o outro levou tudo de mim, ficou o quê? Eu me sinto, sabe, saqueada. Não precisa disso, não precisa. Que tal
exercitar o perdão? Que tal praticar a fé e a caridade? Que tal, em falando-se de espiritismo, praticar mais, estudar e entender? Porque quando a gente pratica, estuda e entende o espiritismo, é como se abrisse, sabe? Porque é uma filosofia de vida, é uma filosofia interessantíssima. A gente começa a entender, é como se abre assim, uma visão interessante, e a vida fica mais leve, e a gente renasce em vida, e a gente começa a olhar para o outro com mais caridade. A gente olha para o aparente problema e entende, ou fica mais suave de entender. A gente olha para quem nos magoou e nos machucou e nos fez morrer em vida. E a gente entende que talvez aquela pessoa seja mais infeliz do que a infelicidade que ela provocou a gente. A gente entende que a gente pode sempre renascer apesar da dor grande. A gente entende que a gente sempre terá novas chances. Como é bom o espiritismo. A gente entende que é possível. Nós temos exemplos no Evangelho. A gente tem exemplos na vida, né? De muita gente que se refaz. Até aquele, eu comecei falando que a gente não tem orgulho daquele parente que errou, mas até aquela pessoa que errou, um dia pode melhorar, renascer em vida. Ontem eu fiquei assim, felicíssima, fiquei emocionada ontem. Eu fui na casa da minha mãe e na rua dela tem uma espécie de um parquinho. Foi até um vizinho que fez, um abençoado de Deus. Ele fez e público assim, ele fez, tem um objeto assim, tem uma arvorezinha, bem lindinho. E aí as pessoas têm o costume de levar suas crianças para brincarem ali. É uma árvore, é um lugar bastante agradável. E aí minha mãe me levou até a porta e a gente conversando. E quando eu levantei a vista, eu vi um rapaz, primeiro eu vi de costas, um homem sozinho, com duas criancinhas pequenas, assim, aparentava uma ter uns 2 e outra uns 4. Me chamou a atenção, era a delicadeza dele colocando as criaturinhas no parquinho. É como se ele tinha parado de moto, destinado a ir levá-las no parquinho, com a paciência, porque não é todo mundo que tem, de esperar as criaturas. E ele balançava elas no balancinho e cuidar. E o que me chamou a atenção era a calma e a delicadeza que ele segurava, sabe? Que ele pegava nelas. Ele não me viu. Eu conversando com a minha mãe, mulher, né? E quando eu parei, eu olhei. Primeiro de costas, depois eu olhei e eu reconheci. E era um cliente meu do crime que eu tinha assaltado sei lá, eu tô agora ruim de data, viu, Adriana? Quando eu pensei que Saddam Hussein tinha morrido há uns 5 anos, foi uns 20, então eu não sei nem mais dizer a vocês em que data foi. Mas meu coração me deu um quentinho, sabe? Que aquela criatura estava ali. Ontem, de meio-dia para tarde, muitas pessoas não trabalharam mais. Na sua moto, com suas 2 crianças, ele não estava fazendo para ninguém ver, porque era uma rua, não tinha público. Ele não viu o que eu estava vendo, então não era assim, estou fazendo isso para performar, porque alguém estava vendo, eu podia mostrar que era o pai do ano, sabe? E ele estava simplesmente dando amor às suas filhas. Eu, meu Deus, que bom, que alegria, alguém, né, que se refez, que renasceu em vida. E assim, eu vim pra cá, eu vim tão feliz. Eu cheguei em casa, ai meu Deus, que legal, que coisa boa. E assim, meus irmãos, prosseguindo, que o tempo urge, quantas vezes a gente está ferido, destruído, destroçado, a gente pensa que não vai suportar, sabe? Que todo mundo tem uma dor. Eu tenho a minha, vocês têm a sua. Tem tempo que essas dores da gente dói mais profundamente. Tem às vezes essa dor mortifica. É a dor da perda do ente querido e a saudade, é a dor de se sentir injustiçada, é a dor de um ente querido doente, é a dor da doença que chega aos nossos lares e a gente se sente impotente. É a dor de, às vezes, não conseguir entregar, né? Como eu falei, liberte,
não procure a vida entre os mortos. Hoje a lição é essa, entregar a vida. Então, que a ressurreição do Cristo nos inspire a deixar o túmulo das nossas sombras. Todos nós temos. Então hoje o exercício é olhar o que é que eu preciso. Será? O que é que eu preciso fazer? Uma coisinha. Se eu consigo fazer uma coisinha a menos, uma coisinha. Vou falar menos, vou julgar menos. Eu sei que tudo é difícil, mas tudo é possível. Reconhece o bom espírita os esforços que faz para superar suas más inclinações. O que é más inclinações? Essas sombras. O Espiritismo fala de forma linda, né? Mas é as nossas ruindades, todos nós temos. Todo mundo que tem. A ruindadezinha de cada um de nós. Aí vem alguém e diz, eu sou tão bonzinho. É o pior, gente, porque quando a gente não começa a se enxergar. Quando a gente começa a se enxergar, já é meio caminho. Se enxergar, já é meio caminho. Não tem um povo que dizia antigamente que pior doido, o primeiro doido para se internar é o que não reconhece que é doido. Né, doutora psicóloga? Ela não vai responder, ela é terrível, não dá a minha... É quem não admite que é. Quando você começa a se enxergar, é mais fácil de resolver. Quando a gente começa a se perceber, é mais fácil de resolver. Agora, eu vou contar uma historinha bem bonitinha sobre renascimento. Uma historinha de estímulo, de incentivo e de fé. Vou contar. Um minutinho. Essa historinha se chama O Vaso Quebrado. E todo mundo, cada um de nós, eu acho que pode se identificar com este vaso quebrado. Porque em algum momento, alguém ou alguma situação quebrou a gente. Às vezes a gente sente que é quebrado. Às vezes até a dor é física, assim, no nosso coração. Quem já sentiu uma dor física, assim, dói tanto algumas situações que é como se doesse no nosso corpo, algumas dores. Então, a gente se quebra. A historinha é a seguinte. Conta-se que, no alto de uma montanha, havia um antigo templo cercado por jardins floridos e fontes de águas cristalinas. Era um lugar de silêncio, cuidado e aprendizado. Entre os objetos usados pelos monges, havia um vaso de cerâmica, muito simples. Não era enfeitado nem valioso aos olhos do mundo, mas era querido, porque todos os dias ele era usado para buscar água na fonte. Servia com humildade, era útil, era constante. Um dia, um jovem monge, ainda aprendiz, deixava a fonte, quando, distraído, deixou o vaso cair. Ele escorregou pelas mãos e se espatifou no chão. Partiu-se em muitos pedaços. Assustado e triste, o rapaz recolheu os cacos e levou até o mestre do templo. Quando chegou lá, ele disse: mestre, me desculpe, eu quebrei o vaso. O mestre, aqueles monges com toda aquela sabedoria, aquela tranquilidade, disse assim: vamos reconstruí-lo. E o jovem falou: mas mestre, ele está todo rachado, nunca mais será o mesmo. O mestre sorriu, como quem carrega segredos antigos, e disse: justamente por isso ele será mais precioso. Durante os dias, os dois trabalharam juntos, com paciência. Colaram cada fragmento, mas o mestre fez algo curioso. Ao invés de esconder as rachaduras, ele usou uma antiga técnica. Ele misturou pó de ouro na cola. Cada fissura, cada rachadura passou a brilhar. Quando o vaso ficou pronto, não era como antes, era mais belo.
uma verdadeira obra de arte. E então o mestre disse: agora, este vaso não carrega apenas água, ele carrega história, superação e luz. Suas feridas viraram beleza. Assim somos nós. Às vezes a vida nos quebra, uma perda, uma dor, uma decepção. Às vezes somos nós que partimos por dentro. Mas com amor, fé e coragem é possível se reconstruir. E não seremos os mesmos. Seremos mais fortes, mais belos, mais humanos. Renascer enquanto se vive é isso. Permitir que nossas rachaduras sejam preenchidas com luz. E que a alma, mesmo remendada, brilhe ainda mais forte. E que Jesus seja sempre bem louvado. Hoje nós falamos sobre ressurreição e renascimento. Então, um tema sempre constante na vida de cada um de nós. A gente está sempre se refazendo, mudando, nos transformando, e a vida é isso, né? O Espiritismo veio para isso, para a mudança, para a transformação. A vida nunca acaba. Se ela acabasse, os maus teriam mais vantagem, porque fez aquilo, tudo aquilo que ele quis, e depois acabou. Mas não, todos nós pagaremos, mais cedo ou mais tarde, como diz a teoria do Espiritismo. Ninguém é forçado a plantar, mas todos nós somos forçados a colher. E cada um, ao seu tempo, e de acordo com a sua evolução, irá colher os frutos da sua própria plantação. Então, a gente tem que saber aquilo que planta, para depois não estranhar aquilo que estejamos colhendo. Então, é um tema bonito, atual, transversal, que se aplica a todos nós e a todas as religiões. Qualquer pessoa de qualquer religião que tenha vindo hoje aqui, eu tenho certeza que vai levar algo para casa. Então, de antemão, agradecemos a nossa irmã Marcela, que é companheira desta casa, está sempre aqui nos brindando cada vez uma nova palestra. E hoje, no caso, a gente tem poucos trabalhadores, o passe vai ser coletivo. Aí os irmãos vão ficar aqui na frente, vai dar um passe coletivo de todos nós. Muito obrigado. Não, Antes vai ter a prece final da nossa irmã Marcela. Que é sempre um costume, né? Palestrante do dia traz a prece final. Possamos todos elevar o pensamento a Jesus neste momento, para receber os fluidos de amor, de luz, de limpeza espiritual, esse banho de luz que receberemos. Amado Mestre Jesus, que cada um de nós que aqui estamos, encarnados ou desencarnados, possamos ter a força, a sabedoria e a disposição para deixar morrer em nós o homem velho, deixar morrer em nós aquilo que não faz mais sentido nas nossas vidas, que a gente possa reconhecer aquilo que precisa ser mudado e pedindo auxílio, Senhor, aos nossos mentores, guias espirituais, aos nossos amigos, para que nos dê coração para perdoar, para que nos dê força para seguir, para que nos brinde com a alegria do recomeço, para que nos brinde com a alegria da gratidão por cada pessoa que colocas em nosso caminho, por cada chance de recomeçar, até mesmo pelos desafios que aparecem em nosso caminho, na consciência de que cada um serve como lição nessa grande e linda escola que é a vida. Pai nosso que estás nos céus,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, porque só a Ti pertence o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que Jesus seja sempre louvado. Assim seja.